Neste vídeo, a gente vai estar abordando o tema da série de Fourier. Esse tema é muito importante para a área da engenharia, já que ela permite a manipulação de diversos sinais. Esse é um primeiro vídeo sobre o tema, tá bom? A ideia é fazer mais vídeos sobre o tema e ir avançando em relação ao conhecimento da série de Fourier. E aqui nesse vídeo eu vou tentar fazer uma explicação de forma bem simples e resumida. Então, primeiramente, com a série de Fourier, nós podemos decompor qualquer tipo de sinal elétrico. Então, nós temos esse sinal elétrico aqui, ou uma função, e a série nos diz que toda função ou todo sinal elétrico, ele é formado por infinitos senos e cossenos, como vocês podem ver aqui. Então, essa função que eu acabei de mostrar para vocês, ela pode ser decomposta em infinitos senos e cossenos. Mais precisamente, ele é formado por infinitos senos, já que a função cosseno ela é uma função seno deslocada a 90 graus. Então, se nós tivermos aqui uma função seno e uma função cosseno, vocês podem ver que se a gente deslocar a função cossena, essa em azul, 90 graus, ela vai dar exatamente a função seno. Então, é possível extrair de qualquer sinal uma função seno particular que esteja relacionada a este sinal. Então, se pegamos todas as funções senos que conformam o sinal, que conformam essa função, vocês podem ver que se a gente juntar todas elas, a resultante será nossa função original, função ou nosso sinal original. Essas funções senos que acabamos de ver, elas são chamadas de harmônicos. Então, essa função seno que temos aqui em amarelo, em laranja, azul e verde são chamados harmônicos. A função seno dominante, aquela que possui maior amplitude e menor frequência, como vocês podem ver, aqui se encaixa nessas duas características, é essa função em amarelo que nós temos aí, ela vai ser chamada de harmônico fundamental. E as demais são chamadas de, consecutivamente, segundo harmônico, terceiro harmônico, quarto harmônico, quinto harmônico e assim por diante. Tá bom? Então, a função seno amarela é o harmônico fundamental, a função laranja é o segundo harmônico, a função azul é o terceiro harmônico e a função verde é o terceiro harmônico. Uma outra forma de representar esses harmônicos é usando este seguinte gráfico que eu tenho aqui, ó. É este gráfico que relaciona amplitude e frequência, tá bom? E cada seno, ele é representado por essa flecha, né? Por essa setinha aí. Então, eu coloquei cada seno da função ou do gráfico esquerdo exatamente da mesma cor aqui nesse gráfico direito. Então, você pode ver, né, como é formado um determinado sinal decompondo esse sinal em infinitos senos e cossenos. Como veremos em vídeos posteriores, se a gente quiser selecionar um harmônico existente dentro desse sinal, a gente vai ter que usar alguns filtros, tá bom? E com esses filtros, a gente vai ser capaz de selecionar o harmônico que a gente quiser. Então, se a gente tem esse sinal e a gente passa por um filtro, por exemplo, do harmônico verde, o sinal que vai sair desse filtro é exatamente a função seno, né, que representa o harmônico verde. Se queremos tirar desse sinal o harmônico azul, usaremos um filtro que faça tal trabalho. Para terminar o vídeo, eu vou mostrar para vocês aqui como formar a função quadrada, tá bom? E para isso eu vou usar essa ferramenta matemática GeoGebra para vocês verem como é formada uma função quadrada. Então, se nós temos uma função seno de amplitude 1 e frequência 1, tá bom? Antes do x, nós temos a frequência. Então, eu coloquei
a frequência 1. Depois disso, eu criei uma outra função que vai ser 3 vezes menor em amplitude e 3 vezes maior em frequência. Depois disso, eu criei uma outra função que tem 1/5 na amplitude da função original, que é o seno, e 5 vezes a sua frequência. E por fim, criei outro seno que tem 1/7 na amplitude e 7 vezes a frequência. Como vocês podem ver, o meu harmônico fundamental, ele é o seno de x. E os harmônicos seguintes, né, o segundo, terceiro e quarto harmônico, eles são múltiplos ou, sim, múltiplos ímpares, né, dessa amplitude do primeiro sinal. Porque eu tenho 1/3, 1/5 e 1/7. E as frequências também, elas são multiplicadas pelos ímpares, né? São os múltiplos ímpares da frequência. Eu tenho o primeiro, que é o 1, né? O fundamental, e eu tenho os seguintes harmônicos: 3x, 5x e 7x, tá bom? Os harmônicos ímpares. Agora, acompanha comigo aqui o que que acontece se eu somar os dois primeiros senos. Se eu somar esses dois primeiros senos, eu tenho uma função que é bem parecida a uma função quadrada, tá bom? Agora, se eu pego o seno de x mais 1/3 do seno de x mais 1/5 do seno de 5x, eu vou ter uma função quadrada um pouco mais, vamos dizer assim, exata, tá bom? Agora, se eu pegar os quatro, as quatro funções, né? Os quatro harmônicos, vocês vão perceber que o sinal vai ficar bem melhor. Ele vai se aproximar muito mais a um sinal quadrado. E, intuitivamente, se você pegar infinitos senos, se eu continuasse aqui com 1/9, né, de seno de 9x, 1/11 de seno de 11x, e assim por diante, intuitivamente a gente vai perceber que essa função quadrada ela vai ficar cada vez mais perfeita, tá bom? Vai se aproximar bastante a uma função quadrada. Se eu pegar tudo isso e fizer uma soma infinita, com certeza a gente vai ter uma função quadrada, tá bom? Então, é isso, pessoal. O vídeo de hoje é esse e posteriormente estarei explicando matematicamente como funciona tudo isso. Muito obrigado. Não esquece de dar o like e nos vemos. Até logo.